Fala galera, beleza? Professor Leandro de Matemática do Campus Caxias. Tudo bem com você? Bom, vamos agora resolver a questão número 6 da lista de exercícios extras da semana 3, segunda série ProEja ADM. Né? Essa lista ela trata do assunto de matemática financeira, juros simples, beleza? Vamos a ela então? Vou ler o enunciado para você, tá, amiguinho? Ele diz assim: sabe-se que 70% de um capital foi aplicado a juros simples por 1,5 ano, quer dizer, 1 ano e meio, né? A taxa de 2% ao mês, tá? O restante, opa, peraí, vamos com calma. O restante, se você aplicou uma parte, você aplicou 70%, né, do seu capital, qual é o restante? 30%. Show de bola? O restante foi aplicado no regime de juros simples, né? Por 2 anos, a taxa de 18% ao semestre, né? Então, eu apliquei por 2 anos a taxa de 18% ao semestre, que é a S, né, que a gente chama. Sabendo que os juros totais recebidos foram de R$ 14.040, determine o valor do capital. No caso, ele quer o valor inicial que você investiu, tá certo? Bom, eu chamei o valor inicial, o capital inicial que eu investi, de X. Então, eu quero descobrir o valor de X, beleza? Então, eu tenho duas situações. Primeira situação é investir 70% desse valor. E a segunda situação é investir o restante, né, que é 30%. A primeira situação, quer dizer, quando a gente investe 70%, ele dá uma taxa para a gente de 2% ao mês e o tempo de 1 ano e meio. Primeiro passo, né? Se o tempo é 1 ano e meio e a taxa está ao mês, eu preciso converter isso daqui para meses, né? Então é só pegar esse valor e multiplicar por 12. Né? Ou pensa comigo, né? Um ano tem 12 meses, tá certo? Eu quero 1 ano e meio. 1 ano e meio é 12 meses, que é um ano completo, mais meio ano, que é 6 meses. 12 mais 6, 18. Então, o tempo que ele aplicou essa parte do capital, o tempo é de quanto? 18 meses. Então, 1 ano e meio são 18 meses, é o tempo. Beleza. Então, agora a taxa está ao mês, tá? A unidade da taxa está correta, está ao mês. A unidade de tempo está correta, está meses. E o capital inicial, né, é 70% de X. Né? Eu investi 70% só lá do meu início lá que eu tinha. Então é 70% de X. 70% é 70 sobre 100. 70 sobre 100 é 70 dividido por 100, que dá 0,70. Então, o capital aqui que eu vou investir é 0,70 vezes X. Beleza? Então, com isso, com o capital inicial, com a taxa e com o tempo, eu consigo descobrir os juros, né? Os juros que rendeu, tá certo? Juros simples, tá ok? Então, olha só, eu vou chamar de J1, né? Os juros simples da primeira situação é C vezes I vezes T, a fórmula para calcular juros simples, tá certo? Então, é o capital inicial, que é 0,70 vezes X, vezes a taxa, atenção, a taxa é de 2% ao mês. O que é 2%? É 2 sobre 100. 2 sobre 100 é 2 dividido por 100. Se eu fizer essa conta na calculadora, 2 dividido por 100 dá 0,02, é a taxa, que a gente chama de I, vezes o tempo. O tempo é 18, tá? 18 meses. Se eu multiplicar 0,70 vezes 0,02 vezes 18 lá na nossa calculadora, eu vou encontrar 0,252 vezes o x. Então, os juros da primeira situação é de quanto? 0,252 vezes x. Maravilha? Continua comigo, amiguinho. Didático, né? Vem comigo. Agora vamos para a situação número 2. Eu vou investir agora 30% do meu valor inicial, que é X, né? A taxa é de 18% ao semestre, tá ok?
e o tempo é de 2 anos. Olha lá, novamente eu tenho uma situação em que a unidade da taxa está diferente da unidade de tempo, né? Pensa comigo, um ano tem 2 semestres, tá certo? 2 anos vão ter 4 semestres, né? 2 vezes 2, 4. Então o tempo será de 4 semestres. Ok, beleza lá, a taxa já está ao semestre e o tempo está em semestres, tá? E aí, agora, vamos para o capital inicial, que é 30% de X. O que é 30%? É 30 sobre 100. 30 sobre 100 é 30 dividido por 100. Quanto é 30 dividido por 100? Se eu fizer na calculadora, 0,30. Então, o capital inicial é 0,30 vezes X. Show de bola? Muito bem. Então, eu tenho capital inicial, tenho a taxa, tenho o tempo. Com essas informações, eu posso descobrir quanto de juros rendeu, tá certo? Qual é a fórmula para calcular os juros simples, né? No caso aí é juros simples, as duas situações, tá? Chamei de J2, que é os juros da situação 2. É o capital inicial vezes a taxa vezes o tempo, CIT, tá certo? J2 igual capital inicial 0,30 vezes X, vezes a taxa, atenção, a taxa é de 18%. De novo, o que é 18%? 18 sobre 100. 18 sobre 100 é 18 dividido por 100, que é 18 dividido por 100 é 0,18, se você fizer na calculadora. Então a taxa I é de 0,18 vezes o tempo, que é 4 semestres, beleza? Se eu multiplicar 0,30 vezes 0,18 vezes 4, eu vou encontrar 0,216. Vezes o x, vai ficar 0,216 vezes x, que eu não consigo multiplicar número com letra. Aí, no caso, a gente junta o número ao lado da letra. Geralmente, a gente faz isso. Então, J2 vai ser igual a quanto? 0,216 vezes x, tá certo? Ele fala lá no último parágrafo do enunciado que os juros totais recebidos por ele, tá? É de quanto? É de R$10.040, tá certo? Então, os juros da situação 1 mais os juros da situação 2, quer dizer, J1 mais J2, vai ter que dar R$14.040. Quem é J1? O J1 é esse cara aqui, ó, 0,252x, né? Ou 0,252 vezes x, é a mesma coisa, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, 0,252x é o J1, mais o J2. Quem é o J2? 0,216x. Vai ser igual a 14.040. Quanto que dá 0,252x mais 0,216x? Basta somar os números, tá? Vamos somar os números? Se eu somar 0,252 mais 0,216 na sua calculadora, vai dar 0,468. No caso, 0,468, o que? X, a letra você repete, tá? Ok? Porque tem x nas duas parcelas, você repete a letra. Soma os números e repete a letra, tá certo? Igual a 14.040. Esse 0,468 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou encontrar o x, que é 14.040, dividido por 0,468. Ou seja, o x vai ser igual a quanto? Se eu realizar essa divisão, eu vou encontrar o x, que é R$30.000. Ou seja, o capital inicial investido por ele, né? Sabendo que na primeira situação ele investiu 70% e na segunda situação ele investiu 30%, que é o restante, o capital inicial investido por ele foi de R$30.000. Então, essa é a resposta da questão número 6. Show de bola, amiguinho? Ficou didático para você? Espero que sim. Um grande abraço e até a próxima.